Olá, meus amigos, paz e bem a todos, é o pastor Esaú Neves e eu estou gravando o vídeo 2 sobre o tema Julgamento de Ministros que Caíram. Lembra que o versículo base no vídeo 1 é 1 Pedro 4,17, há tempo que se comece o julgamento e começa pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim dos que não respeitam o evangelho de Cristo? Então, guarda esse versículo. Também 1 Coríntios 11:32, no curso da Santa Ceia, do texto que fala da ceia, falando, porque se somos julgados pelo mundo, se somos julgados, somos julgados e somos disciplinados para não sermos julgados pelo mundo. Ok? Perdoa esse pequeno gaguejar, que é muita coisa para se fazer. Então, o que eu quero continuar dizendo para vocês? Nós estávamos falando dessas lideranças de igrejas e panelas de igreja que está havendo imoralidade, prostituição, até mesmo swing, não é verdade? Entre outras coisas, e está vazando aí pela internet, criando escândalos, e nós comentamos que essas pessoas falam que eu caí, mas Deus me levantou e quer voltar à liderança, tipo, em poucos dias, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. O que eles não entendem é que esses escândalos repetitivos, e estou falando de homens e de mulheres, que os escândalos da imoralidade estão contextuados e provados pela boca de famílias e de outras por todo o ciclo da sua vida, de antes de aceitar Jesus e pós aceitar Jesus, não houve uma transformação. Então essas pessoas são pedras de tropeço dentro da obra, escândalo, causam escândalo, eles são liberação para que demônios operem no meio do povo, amaldiçoando o povo. Pode ver que chega um tempo que casais que eram estáveis acabam cometendo deslizes. Vira e mexe, essas igrejas têm a profecia do diabo lá dentro, por não ter lideranças firmes para coordenar e pessoas de bom exemplo. Deus falou que vai passar o vento, só vai ficar os santos, sempre justificando a liderança do pecado, os obreiros desaprovados à frente. Então, por exemplo, a Bíblia fala que no final dos tempos os homens farão de vós negócios. O que seria? Não veria as ovelhas como vida importante para dar exemplo e cuidar delas com zelo. Pode ver que a maior parte dos líderes não visita. Tem igrejas que tem que marcar horário para falar com a liderança, porque não é aquela liderança que está lá disposta ou com uma equipe capacitada o suficiente. O que acontece? Fizeram de vocês negócio. Existe a maldição, se eu não me engano, dos filhos de Eli. Qual maldição é essa? Que o Senhor disse que aquela geração de sacerdócio que sobrasse, eles mendigariam uma posição de cargo ministerial, vamos colocar assim, de sacerdócio, para poder sobreviver. Então existe aqueles que são pobres materialmente, que de tanto pecar e transgredir não se levanta mais, tem que ficar mendigando aquilo lá, porque Deus separou para o integral da obra, mas falharam e não tem outro caminho para viver. Talvez seja salvo, todavia, como pelo fogo, se vier o arrebatamento. Em outra posição, imagina aqueles que são bons de oratória e manipulação. Eles vão quebrar a igreja, vão causar escândalo, vai escandalizar e sempre vão pegar outros. Por quê? Por causa da vida top na linguagem que essas pessoas garantem para eles. Então eu expliquei também que o julgamento ele começa na obra de Deus, como diz Pedro, 1 Pedro 4,17, exatamente após a nossa conversão. E Paulo dizendo lá em 1 Coríntios 11:32 é exatamente que nós temos que estar ou perseguidos ou provados. Seria bom que fosse só pelos ímpios, mas às vezes pelos falsos irmãos, falsos obreiros, para que se manifeste os sinceros. Então, observe comigo que uma obra de pessoas que escandalizam ser aberto não é o problema. Por quê? Porque é o poder da manipulação. O diabo é o pai da mentira. A Bíblia fala que Satanás, se possível, enganaria até os escolhidos.
Então, imagine os chamados. Aqueles que são chamados sabem que precisa de Deus, se render mais, conhecer mais, mas não procura conhecer verdadeiramente a palavra, a sã doutrina e vivê-la. Esses são presas fáceis, reféns da facilidade. Então, o que você deve pensar? Voltou porque muitos não prestam nem conta da vida financeira. Não prestando conta da vida financeira, as pessoas são renda para eles. Eu conheço pessoas que fora mentia, chamava a gente para pregar, falava, vem pregar, mas a gente não dá nada, porque aqui não entra nada, tudo sou eu que sustento, o prédio é meu. Quando foi se saber, até festas que não aconteceram, eles tinham arrecadado dos seus membros. E para onde foi esse dinheiro? Então isso explicava trocas de carro direto e outras coisas, porque depois as pessoas que saíram daquele lugar me comunicando, pondo tudo na ponta da caneta, não fechava a conta. Observa que nós estamos num ponto, por exemplo, que você vai olhar quando Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 3 e 4, que as pessoas não suportariam a sã doutrina e se cercaria de mestre conforme as vossas concupiscências. Então, quando essas pessoas se levantam novamente para fazer uma obra dizendo que é no nome do Senhor, nem sempre é o Senhor que os levantou. Significa que agora eles vão se cercar de outros, que aqueles que abriram os olhos não voltam, que vai ter talvez sentimento igual deles. Tem prazer no mesmo pecado do que eles, ou vai ir com outro tipo de pecado, a qual eles passarão o pano para poder ter aquelas pessoas como presa e ser seus reféns. É um tempo de complexidade, mas tudo isso precisa se manifestar e eles têm que falar mal de nós. Jesus falou que diriam todo mal contra nós por causa do seu nome, mas fazer uma reunião e provar é outra. Então é legal que se tenha aí, como eu já disse, os prints, fotos que vazaram, até vídeos em um arquivo de pessoas que não se contaminam, para quando pessoas me perguntar, mas falam de lá. Não é que falam, eu vivi lá tantos anos até tal ano. Tá aqui, ó. Isso aqui eu presenciei. Isso aqui é uma verdade. Só não fica transmitindo por redes para ninguém falar, eu peguei de fulano, fulano está divulgando. Tá entendendo? Então, observa que nós estamos num tempo de complexidade. Nós estamos num tempo que as pessoas pensam, essa geração, a Bíblia fala, Jesus falou que teria pior julgamento que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não tinham conhecimento do eterno com tanta profundidade por causa dos seus hábitos. Veio o fogo dos céus e o consumiu. Mas eu imagino que Ló lá pregou sobre o Deus de Abraão para aquele povo. Tanto é que Abraão, ele se conservou, suas filhas saíram de lá ainda íntegras no mundo de pessoas profanas, tinha 2 virgens lá. Agora imagina você que quer uma casa reta, uma casa correta, uma casa no altar de Deus, filhos que guardem a pureza para o casamento, constitua a família, sendo ministrado por pessoas a qual vive o contrário do Criador. Romanos 1:21, tem o conhecimento de Deus, mas não os honraram como Deus. Lembra do livro de Malaquias? O livro que foi feito para ministro, para sacerdote. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Porque lá os ministros já não guardavam o testemunho, já não representavam o eterno. Lembra que Jesus, contradizendo os fariseus foram falar, por que os seus discípulos não aceitam nossos ensinos? Que era a tradição. Lembra? Porque eles não lavam a mão para comer, nós lavamos. Senhor, porque vocês também transgridem a lei, né? Transgridem a lei, porque lá eles pegavam, por exemplo, a lei dizia que tinha que cuidar do pai e da mãe, e eles não cuidavam do pai e da mãe, e dizia para as pessoas que rejeitando o pai e a mãe, não ajudando, mas colocando no altar, quer dizer, da onde os fariseus tiravam lucro, aquilo é que glorificava a Deus, simplificando. Então entenda, não seja manipulado, não seja manipulada. Você tem que expor o que você conhece em amor. Se o seu irmão pecar contra ti, aceitar a exortação? Não. Deu o rebuliço, criou escândalo, só estão querendo justificar, não querem ser tratados. Não ande com esses, porque o inferno não é só para pecadores, é para cúmplices de pecadores também. Deus te abençoe, um abraço.